dia. Todos em paz? Então tá bom. Eu vi que tem bastante visita hoje aqui, hein? Levanta a mão aí quem está visitando a gente, só para... Ah, legal, legal. Benção. Sejam bem-vindos. Vamos lá. O texto base de hoje é Lucas 19, tá? Do verso 28 ao 44. É 28 ao 44. Certo? Vamos lá, galera. Vamos ler juntos aqui. E depois de dizer isto, Jesus prosseguiu sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que o estão desprendendo? Respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa deles. Só um instantinho. Porque o Senhor precisa deles. Perdão, saiu aqui da minha leitura. Só um instantinho. Só um momento. Tá. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo suas capas sobre o animal, ajudaram a Jesus montar. Todo mundo no 35, certo? 36. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando... Oh, meu Deus, perdão. Eu vou ler aqui no telão mesmo, que está saindo aqui. Quando ele se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreenda os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: se nesse dia você compreendesse o que traz a paz. Todavia, isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Só até aqui, viu, galera? Esse é um texto muito importante para a gente entender a última semana de Jesus, basicamente antes de ele morrer. Hoje é dia 6 de outubro e Jesus, basicamente, todos os passos dele eram intencionais. Não há nada que Jesus fazia que era mera coincidência. Jesus era intencional no seu propósito e na sua vontade. E é engraçado que eu estava refletindo, essa semana, ela é muito representativa. Pelo menos para o tema da pregação que o Senhor já tinha impulsionado já fazem algumas semanas falar sobre esse tema, que é um tema muito importante para nós como igreja.
E aí eu estava refletindo que, coincidentemente, caiu na semana que vivemos acontecimentos importantes há um ano atrás. Essa semana vai fazer um ano que, lamentavelmente, nós vimos nas notícias, o povo de Israel sofreu atentados terroristas, aquele atentado que matou aproximadamente 1.200 ou 1.400 pessoas, e foi o maior atentado depois do Holocausto. Então, é interessante porque hoje faz exatamente um ano, né? Foi no dia 7 de outubro, então hoje faz aproximadamente aí um ano. E essa semana também é importante para as festas de Israel. Essa semana, o povo judeu, eles estão celebrando algumas festas que Jesus celebrou. Então, eu sei que tem muita gente que não sabe que Jesus era judeu. Jesus era um judeu, praticou festas judaicas. E sabe o que é interessante? Jesus, ele se importava em guardar essas tradições que Deus deixou para o povo de Israel. Ele se importava em guardá-las. E essa pregação, ela tem como título Clamor por Sião. Nós que somos aqui do Movimento Basileia, para quem está visitando a gente, só um breve contexto para vocês, nós somos aliançados a um ministério chamado Ticum Global e Ticum Brasil. O Ticum, que é o ministério que a gente faz parte, ele é liderado por judeus que acreditam em Jesus. Judeus que vivem como judeu, praticam as festas judaicas deles, e eles adoram o nosso Jesus. E é importante entender essa nossa relação. É importante entender o porquê que isso é um tema tão caro para nós. E não só para nós. Ao longo do texto, vocês devem ter percebido que Jesus, ele tem ações perante Israel e Jerusalém que são muito emblemáticas. Eu e você, a gente não chora por qualquer coisa, certo? A não ser que a gente esteja passando alguma crise, muito importante fazer esse adendo. Mas a gente chora por questões que geram dor ou geram muita alegria. Então, a pregação de hoje, ela tem relação com esse tema, para trazer luz sobre a importância disso para Jesus. E por que a Igreja Internacional, ela também fala bastante sobre Israel. Então, só para a gente entender um pouquinho desse contexto que Jesus estava, tá? Vocês viram que Jesus, basicamente, historicamente, ele está passando por um lugar lá em Israel. Se você um dia visitar, tiver oportunidade, alguns daqui já visitaram, e Jesus está passando por uma estrada extremamente importante e relevante ali para a história da Bíblia, que é uma estrada que conecta uma cidade chamada, em português, Betfagé, e ele está saindo desse lugar, né? Antes ele estava em Jericó. Sabe aquele cara pequenininho que se chama Zaqueu? Ele conheceu Zaqueu, chamou Zaqueu, habitou na casa de Zaqueu, esteve com ele, e logo em seguida ele continuou para Jerusalém, porque 6 dias antes desse evento ia ter uma festa conhecida por todos nós chamada Páscoa. E como um bom judeu, Jesus guardava as celebrações. E ele estava indo em direção a Jerusalém. Só que muitos queriam matar Jesus. Porque alguns dias antes, Jesus fez um ato muito profundo, um milagre muito profundo. Ele ressuscitou seu amigo Lázaro. E a multidão que conhecia Jesus, que estava naquele contexto, essa multidão, ela basicamente já começou a propagar. Imagine eu e você vendo um morto ressuscitar aqui, por exemplo. Ou no cemitério, em qualquer lugar. Você ia falar para as pessoas. Você ia fazer a publicidade. Jesus, ele não falava nada, mas o povo começou a espalhar a notícia. E aí o que aconteceu? A liderança da época, que era corrupta, quis matar
tanto Lázaro de novo, pela segunda vez, e Jesus. E Jesus, ele continua a sua jornada em direção a Jerusalém, mesmo sabendo de tudo isso. E Jesus, ele pede para 2 de seus discípulos irem para um povoado, então ele se hospeda na casa de Lázaro, e ele pede para 2 dos seus discípulos irem buscar um jumentinho mais à frente, que estaria preso, e que ele nunca foi montado. Para pensar. Jesus está pedindo para eles irem na casa de uma pessoa, desamarrarem um jumentinho que nunca tinha sido montado. E ele ainda vai dizer o seguinte: se perguntarem o que vocês estão fazendo, fala que o Senhor precisa deles. Simples assim. Até para a gente obedecer os pedidos de Jesus, precisa de ato de fé. A gente precisa de ato de fé, porque tem coisas que Jesus pede para nós que são extremamente desconfortáveis. A gente ir na casa de uma pessoa, vamos trazer aqui para a nossa realidade, bater no portão de uma pessoa e falar: ô, sabe esse carro novo aí, que você nunca usou, é 0? Então, o Senhor precisa deles. Pô, que interesseiro esse Senhor, hein? Mas não é que Jesus era interesseiro. É porque Jesus, como rei, ele estava cumprindo algumas profecias. Mas vamos continuar aqui. Então, só para vocês se situarem, esse relato ele não está só nesse livro que nós lemos. Esse relato está no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro também de João. Então, imagine, né, o conflito de interesses que surgiu naquela hora, né, porque, afinal, não é fácil esse tipo de pedido. A pergunta que me surgiu, e aí eu queria convidar vocês para essa reflexão. Por que o dono do jumentinho permitiu que levassem o jumento a Jesus? O que foi determinante para ele permitir que o levassem? O dono do jumentinho, ele não era um discípulo de Jesus. Ele não era um amigo íntimo de Jesus. Porém, a minha dedução é que certamente ele ouviu falar dos feitos de Jesus. E um dos últimos, que foi a ressurreição de Lázaro, gerou propagação dessa informação. Então, nesse contexto, a multidão que estava com ele, quando viu Lázaro ressuscitar, comentava, e esse dono do jumentinho ficou impactado. Peraí, Jesus... Eu já vi esses discípulos, eles andam com Jesus. E Jesus está pedindo, cara, vou liberar para Jesus. Com certeza, o cara ressuscitou o Lázaro. Vai que ele me mata, né? Mas, imagine eu e você. Eu quero trazer um pouco para nós refletirmos aqui juntos. A gente normalmente guarda nosso dinheiro para fazer viagens internacionais, investir em nossos projetos empreendedores, guarda dinheiro para os nossos filhos estudarem nas melhores escolas, ou até mesmo para nós comprarmos o nosso carro dos sonhos, ou seguir a nossa carreira profissional, tão cobiçada. Ou até mesmo quando a gente reserva o nosso tempo de qualidade, agora eu vou ter o meu tempo de qualidade. Só que, de repente, você se depara com Jesus pedindo o que você tem para glorificar a Ele. Afinal, isso é um padrão ao longo da história da Bíblia. Deus, ele aumenta a régua para os seus amigos. Deus, ele pede-nos coisas que estão ocupando o lugar dele no nosso coração. Então, muitas vezes o Espírito Santo, ele quer derramar algo em nossas vidas e cobrar essa renúncia de nós, para que Jesus seja enaltecido como rei. Deixemos aí, e aí fica a minha proposição aqui no início dessa pregação, deixem o Espírito Santo desamarrar aquilo que é interessante para Jesus ser glorificado no teu coração. A gente muitas vezes está amarrando coisas que são valiosas para nós
nós estamos resistindo. Mas o Espírito Santo quer começar a desamarrar. E aí fica a pergunta: você vai soltar? Porque o Senhor precisa deles. Jesus, Ele ama nos pedir coisas difíceis. Ele gosta de fazer isso. Porque Ele gosta de ver onde está o nosso coração. Mas o pedido de Jesus acerca do jumentinho, ele estava associado a 2 pontos importantes. Como eu disse há pouco, é um cumprimento de uma profecia, que eu vou pedir para colocarem o texto. Pode colocar o texto de Zacarias 9, do 9 ao 10. 9, do 9 ao 10. Era um ato simbólico, primeiramente, tá? Então, quando um rei entrava em cima de um jumentinho, entrava numa cidade, ele não estava entrando declarando guerra. Quando era em cima de um jumento, ele estava declarando paz. Estou de boa hoje. Quando ele vai num cavalo, ele, na verdade, ele está anunciando guerra. Então, Jesus, ele estava entrando em paz em Jerusalém. Só que o outro ponto importante, e é o mais importante aqui, é o cumprimento da profecia de Zacarias 9, do 9 ao 10, que é uma profecia messiânica, que vai falar desse evento. Vai falar do evento que o Messias que haveria de vir, ele entraria em cima de um jumento e ele seria conhecido por ser humilde, manso. Vamos ler o texto juntos aqui? Alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumentinho, cria de jumenta. Talvez para você isso daí não gere um impacto muito forte, mas eu quero te trazer um detalhe. Zacarias escreveu isso, pelo menos, há 500 anos antes de Jesus vir. Deus se usa dos profetas muito tempo antes para cumprir o seu plano. Profeta, em resumo, é amigo de Deus. E Deus quer levantar homens e mulheres amigos dele para ouvirem os segredos do coração dele. Afinal, ele continua fazendo ainda. Afinal, Deus continua trabalhando. Então, vou dar um exemplo. Isaías escreveu sobre um homem chamado Ciro, 200 anos de Ciro aparecer. E esse Ciro vai ser relatado lá no livro de Esdras, e Neemias também, se eu não me engano, acho que Esdras. Interessante que esse Ciro veio 200 anos depois e cumpriu tudo aquilo que Isaías falou sobre ele. Então, olha como Deus trabalha com as profecias. Mas eu quero destacar aqui, nesse texto específico de Zacarias 9, Jesus entra sobre um jumentinho de forma pacífica. Mas o verso 10, coloca o verso 10, meninas, por gentileza. O verso 10 diz assim: ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Quando você lê o texto, Jesus cumpriu a passagem de entrar com o jumento. Ele sobe no jumento, ele entra na estrada e o povo venera ele. Mas quando você lê o texto base que a gente leu hoje, você não vê esse cumprimento aqui. Só uma dica, versículo não estão nos textos originais. Versículo é só tipo um GPS, sabe, geolocalização. Onde está escrito? Está no capítulo tal, no versículo tal. Quando a gente interpreta um texto desse, você pega o todo. E aí, você pergunta, mas e o cumprimento disso? Então, na entrada de Jesus em cima do jumento, a gente vê esse destaque da palavra, a gente vê esse destaque porque Jesus ele não veio declarar guerra naquele momento.
Mas, quando nós olhamos esses versos, eles surgem perguntas. E foi a pergunta que surgiu para a liderança de Israel naquele dia. Por que, já que ele está cumprindo, por que que ele não entrou e não destruiu os nossos inimigos? Nós temos inimigos aqui que já estão reinando sobre nós há anos. Nessa época, só para vocês entenderem, o Império Romano dominava sobre Israel. Israel não tinha liberdade. Israel era governado por Roma. Então, a liderança ficou desconfiada com Jesus. Mas Jesus é intencional. A gente é emocional. Eu e você, nós somos emocionados. A gente quer tudo para ontem. Mas Jesus, ele gosta de processos. E ele gosta de nos ensinar sobre os seus processos. Então, trouxeram o jumentinho a Jesus, ele montou, enquanto ele caminhava, começaram a estender mantos pelo caminho. Pelo texto que a gente leu, eles estavam estendendo os mantos, e eles também cortavam ramos das árvores. E aí a multidão, ela cantava pelo caminho. E sabe o que eles cantavam? Eles cantavam assim: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Eles levantavam esse clamor, porque essa canção era do Salmo 118. Então eles estavam cantando porque eram salmos messiânicos. Eram salmos que falam da libertação do povo de Israel da mão dos inimigos. Então, não só a liderança, mas o povo que via Jesus entrando no jumentinho falou: agora, o rei vai aparecer. Agora ele vai sacar as espadas e vai destruir tudo isso. E nós sairemos vitoriosos. Só que eu quero trazer uma explicação para você, até porque é importante. Essa palavra Hosana, ela vem do original em hebraico, tá? Que é Roshaná. E essa palavra significa esse clamor por salvação. Quando esse povo clamava por salvação, e não foi correspondido, basicamente Jesus, ele está testando o coração desse povo. Porque o clamor do povo não era o reconhecimento de que Jesus era Deus e digno de ser adorado e conhecido. O clamor desse povo era um clamor para que Jesus fosse um meio de fuga, ou uma válvula de escape da opressão. Mas pouco se tratava de quem Jesus era. Então, imagine aqui comigo, que quando contratamos um prestador de serviço, eu e você, e nós estamos interessados naquilo que ele vai fazer, e não no que ele vai falar ou conversar comigo. Não sei se você já se deparou com um prestador de serviço que gosta de conversar bastante. E ele fala, não conclui o trabalho. Porque a gente não gosta por quê? Porque aquilo não é terapia, eu não estou ali para ouvir. Não é verdade? Nós somos ruins, né? A gente às vezes é frio. Não quer ouvir, fala, vai, faz o serviço, enfim. Às vezes a gente é apático. Obrigado, Gê. Deixa eu me hidratar um pouquinho, só um momentinho. Obrigado, viu? Vamos voltar aqui. Então, quando eu e você a gente contrata um prestador de serviço, nós não estamos interessados em quem ele é. Nós não estamos interessados na identidade dele. A gente se enfada. A gente está interessado só no que ele pode fazer e não no que foi formado na história dele. E aí a grande lição que fica para a gente disso é que muitas vezes a gente trata Jesus assim na nossa relação. A gente trata Jesus como um prestador de serviços. Porém, ele quer nos conduzir para uma relação íntima de amizade. Ele quer nos conduzir para um acolhimento profundo, para que nós saibamos quem ele é, para que nós deixamos o espírito de orfandade. Quando a gente trata Jesus como um prestador de serviços, nós estamos gastando o maior tempo da nossa vida
e perdendo a oportunidade de saber quem Ele é e conhecer a paternidade de Deus Pai. Então, eu vou convidar você aqui para que comece a partir de hoje a olhar para Jesus não mais como um prestador, porque era o que o povo estava fazendo naquela época. Aquele clamor era: Jesus, eu quero você, porque você pode tirar essa dor que eu sinto. Eu quero você, porque você pode dar uma condição maravilhosa para mim. Eu quero você, porque hoje você é conveniente para mim. Mas Jesus, Ele conhece o meu e o seu coração e o coração daquele povo. Ele quer um relacionamento íntimo, mesmo em meio ao sofrimento e à dor. E aí, continuando aqui a pregação, nesse momento, muitos fariseus levantavam. Então pensa que a liderança da época chegava e falava assim: Jesus, essa galera está cantando para você, mas pede para eles se calarem. Eles estão te adorando como se você fosse Deus. Pede para eles se calarem. O que Jesus disse? Aquela frase clássica que nós cristãos conhecemos: se eles se calarem, as pedras clamarão. E o que significa isso? Basicamente, Jesus está dizendo assim: se um dia o povo não me clamar, as pedras que ficarão ao longo da história, os artefatos arqueológicos, históricos, eles vão declamar quem eu sou. A natureza vai dizer quem eu sou. E Jesus, ao se aproximar de Jerusalém, ele viu a cidade e chorou por ela. E aí ele clama algumas palavras. Eu quero ler com vocês o verso 41 e 44 novamente. Por favor, gente, coloca o texto, por favor, aqui no... Esse é um dos momentos mais impactantes, pelo menos para mim. Porque não são muitas vezes que nós vemos Jesus chorar na Bíblia. Jesus chora poucas vezes. Não que ele não chorou muito ao longo da história dele, não é isso. É que os discípulos relataram só 2 choros. E a Bíblia foi guiada pelo Espírito Santo. Então, quando a gente vê esse choro, pelo menos tem que surgir uma pergunta para nós. Vou ler com vocês aqui. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela. E disse: se nesse dia você compreendesse o que traz a paz. Todavia isto agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e a cercarão por todos os lados. A curiosidade que me surge nesse contexto, tá? Só para vocês entenderem aqui, Jesus, ele estava subindo, tá? Quando ele sai daquela cidade que eu tinha comentado, de Betfagé, ele está subindo na estrada e ele começa a descer o Monte das Oliveiras. É uma descida muito grande, é quase uma serrinha, assim. E ele está descendo e ele se depara com uma visão. É uma visão que eu queria compartilhar com vocês aqui. Qual que foi a vista que Jesus teve? Pode colocar a imagem de Jerusalém, por favor. Jesus estava descendo e ele teve, basicamente, essa mesma visão aqui, que você vai ver aqui no texto. Não é essa, tá? É essa aqui. Jesus, ele estava descendo a serra. Não era uma serra, mas era uma estrada muito, parecia uma serra. E ele se depara com essa visão no Monte das Oliveiras. E talvez para você e para mim, isso não doa o nosso coração, mas fez Jesus chorar. Fez Jesus derramar lágrimas e ele dizer as palavras que nós lemos: Jerusalém, se você soubesse o que fosse necessário para você ter a paz, infelizmente isso está oculto diante dos seus olhos. E aí ele fala que virão os inimigos e vai destruir. E
lá em Jerusalém, nesse lugar, hoje é um lugar histórico, chama Dominus Flevit, em nome em latim, o Senhor chorou. É um lugar que hoje tem um santuário, um santuário católico, se eu não me engano, isso, dos jesuítas, e eles têm essa visão. Eles têm a visão que Jesus teve de Jerusalém. Onde tem aqui o Domo da Rocha, isso daqui veio muito tempo depois. Esse dourado aqui. Isso daqui não estava na época de Jesus. Aqui tinha um templo. O templo para onde Jesus estava caminhando, naquela estrada em cima do jumentinho. E a pergunta que fica é: por que Jesus chorou por Jerusalém? Por que Jerusalém ganhou a atenção das lágrimas de Jesus? Qual que era a dor no coração de Deus a respeito do povo judeu? Renan, eu entendi sobre o relato. Entendi que provavelmente tem alguma importância. Porém, qual que é a importância para mim desse fenômeno que estou aqui no século 21? Eu tenho contas para pagar amanhã. Eu tenho pessoas doentes na minha família. Eu tenho filhos para cuidar. Eu tenho que trabalhar, Renan. Amanhã é segunda-feira. Você está pregando sobre Jerusalém, trazendo coisas históricas e tal. O que isso importa para mim? Ou para nós? E aí, a importância desse tema, ela está relacionada com a solução de todos os nossos problemas. Nós precisamos entender que existem revelações na Bíblia que condicionam a volta de Jesus com o seu amor por Israel. Precisamos compreender que Deus quer que nós, como igreja, estejamos sensíveis a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Se Jesus derramou lágrimas por Jerusalém e levantou o clamor por ela, eu e você, a gente deveria pelo menos entender que isso é importante para Jesus e deveria ser para nós também. E nós deveríamos clamar assim como ele clamou. Que ele clamou olhando para Jerusalém chorando. Essas lágrimas que Jesus derrama, elas se manifestam quando as coisas não estão fluindo no seu curso natural. Quando eu e você, a gente está mal da saúde, é porque algo não está correndo no seu fluxo natural. O seu curso está sendo impedido por alguma doença, alguma coisa. E para Jesus, o que está acontecendo na época era algo que não estava no curso natural do plano de Deus. Então, Jesus, ele conhecia as promessas feitas por Deus para Israel. Então, reflita aqui comigo. Isso aqui, a gente está falando quando Jesus tinha 33 anos. Mas há aproximadamente 1.500 anos, quase 2.000 anos, um homem chamado Abraão recebe 3 promessas de Deus perpétuas, eternas. E nessas 3 promessas eternas, Deus promete que as nações e as famílias da terra seriam abençoadas por causa de Abraão. Deus promete para ele que ele teria uma terra perpétua e que a descendência de Abraão seria eterna. Deus falando para Abraão. Esse Deus, lá na frente, você vai descobrir que é Jesus. Jesus almoçou com Abraão. Renan, você está falando há 2.000 anos. Há 2.000 anos. Isso está na sua Bíblia. Jesus é eterno. E Jesus, ele conhecia as promessas que Deus fez a Abraão. O Deus da Bíblia, ele quer ter uma relação de aliança comigo e com você. O Deus da Bíblia, ele ama alianças. E ele vai honrar as alianças que ele fez para Abraão.
Por isso que ele chorou. Ele chorou porque, por conta desse cenário, ele não estava tendo acesso ao curso natural. Ele estava contemplando algo que não estava acontecendo de acordo com o plano de Deus. E Jesus chorou. Jesus chora por aquilo que não está no seu curso natural. Todas as vezes que eu e você fugimos do plano de Deus, Jesus chora. Então, Jesus também, ele é um dos, deixa eu até pensar como eu vou dizer isso para vocês, um dos fogaréus de Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Quando Deus propõe uma aliança com Abraão, tipo um contrato. Imagine eu e você, vamos assinar um contrato. Hoje a gente pega a caneta e assina um papel. Naquela época, eles pegavam animais, cortavam os animais e faziam uma aliança. O que eles fizeram? Abraão teve um sono profundo. Imagine eu e você, a gente vai fechar um negócio. Eu sento com você na mesa e eu durmo na assinatura do contrato. Abraão dormiu na assinatura do contrato. Porque Deus deu um sono profundo para ele. E aí, olha só que interessante que lá em Gênesis 15 vai falar. Fala que passam 2 fogos para assinar esse contrato, essa aliança. Um fogaréu e um fogo. E aí, você fica reflexivo, né? Por que Deus, ele se manifesta em 2 fogos e assina esse contrato? E a resposta que nós temos hoje é que, se não fosse Deus, eu e você não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque Deus garantiu essa aliança, esse cumprimento. É como se Deus assinasse 2 vezes o contrato. Ele falasse assim, ó, eu estou assinando 2 vezes porque as cláusulas que estão aqui, elas são tão importantes para mim que eu vou garantir. Você não precisa fazer nada. Eu vou garantir o cumprimento. E olha só, mais um motivo de Jesus ter chorado. Jeremias, mais uns 600 anos antes de Jesus, ele escreve sobre uma revelação sobre Israel muito importante. E a revelação é que é um segredo até para os inimigos de Israel. O segredo para destruir Israel, segundo a Bíblia, é que os inimigos possam conhecer. Se eles conhecerem os mares, a profundeza dos mares, a quantidade de estrelas no céu e tudo o que existe, e puderem medir toda a terra, aí sim Deus não vai ter mais aliança com Israel. Deus deixa esse segredo lá na Bíblia. Jesus conhecia isso, porque Jesus passou isso para Israel. Jesus passou isso para Abraão. Jesus estava relacionado com tudo isso. E Deus é esse criador da nação de Israel. Ele vai cumprir a promessa de Israel, de ser bênção para as famílias da terra. O apóstolo Paulo, ele vai destacar que o evangelho, lá em Gálatas 3, o evangelho, ele foi anunciado antes para Abraão. Gente, para pensar, a gente fala muito de evangelho por conta do aspecto da cruz e da ressurreição de Jesus, certo? Mas Paulo está dizendo que o fundamento do evangelho começa lá atrás com Abraão, há 2000 anos. Louco, né? Porque há 2000 anos Deus está querendo alcançar as nações. E Ele vai alcançar. Por isso que Ele enviou Jesus. É por isso que eu e você estamos aqui. Para nós desfrutarmos dessa aliança de Deus que começou com Abraão. Por isso que Ele é o pai da fé. É por isso que a justificação pela fé, que não importa o que eu e você façamos, nós podemos provar isso. Porque o evangelho começou com um judeu há 2000 anos. Há 2000 anos,
da data que Jesus vivia aqui na terra. Para nós é muito mais. Então Jesus, ele não quebra suas alianças. Eu e você, a gente cansa. Se uma pessoa ela não cumpre algum contrato do jeito que a gente quer, eu e você, a gente cansa. A gente não tem tolerância. Nós somos intolerantes. Mas o Deus da Bíblia, ainda que demore para nós, Ele é longânimo e Ele é cumpridor das suas alianças. E eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia. Porque o fim da história não é esse. Aparentemente aqui, Jesus ele só aponta para o problema, para a ruína, mas não dá uma solução, certo? Ele só fala da ruína que vai acontecer nesse texto. Mas Jesus não dá uma solução. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que esse Jesus, ele vai voltar. A boa notícia que eu tenho para você é que Jesus ele se importa tanto com o plano dele para Israel, para cumprir o amor dele com as nações, que envolve eu e você, que ele vai voltar. A Bíblia diz que Jesus volta. Em Zacarias 14, ele pisa no Monte das Oliveiras. Lá em Zacarias 14, você percebe que Jesus, quando ele voltar, ele vai dividir o Monte das Oliveiras. Sabe o monte que ele está descendo com o jumentinho? Ele chora porque ele está vendo tudo que ele sabe na eternidade. Ele chora porque ele está vendo tudo que consome o seu coração. Então, eu quero finalizar aqui com vocês. Quero ler com vocês o texto de Mateus 23, do 37 ao 39. Porque aqui surge uma questão muito importante para nós refletirmos como igreja. Jesus aqui, ele faz uma das declarações mais provocativas para a liderança de Israel. Ele vai proclamar para toda a liderança, então presta atenção no que eu vou dizer aqui. Jesus ele está descendo o Monte das Oliveiras, e ele chora, e ele faz aquela declaração que a gente leu há pouco. E aí, ele continua e ele entra no templo de Jerusalém, que é onde tem sabe aquele lugar dourado que a gente viu na foto? Tinha um templo, ele entra naquele templo, e ele começa a falar contra os fariseus, ele fala, cara, vocês são muito hipócritas, vocês falam da boca para fora, vocês querem fazer as coisas de Deus com aparência, mas o coração de vocês está distante, o coração de vocês está longe. Jesus faz um discurso fortíssimo, que se Jesus estivesse aqui hoje, provavelmente você não ia gostar muito de Jesus, porque ele não foi politicamente correto. Mas, é do 37 ao 39. Ele conclui, ele dá um sermão nos fariseus, ele fala, vocês estão atrapalhando o plano de Deus, vocês como liderança, vocês estão acabando com o plano de Deus. Mas aí ele encerra o discurso assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí, a grande pergunta que fica, igreja. Porque quando Jesus ele entra em Jerusalém em cima do jumentinho, o povo clama a ele. Roshaná, Roshaná, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E aí Jesus ele entra em Jerusalém. E Jesus fala, galera, vocês só vão me ver de novo quando vocês cantarem. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus, o que está faltando? Eu estou cantando.
Eu te adorei na estrada. Eu vi você descendo no jumentinho. Por que você não se revela agora para a gente ver os romanos serem destruídos? Por que a gente não vê você agora com a sua espada, com os seus cavalos e destruírem aqueles que estão oprimindo a gente? Que incoerência é essa, Jesus, que você chora e não faz nada? E aí surge a resposta. Tem uma resposta. Qual a diferença? Vamos lá, para a gente responder isso, a gente precisa perguntar qual que é a diferença daquele momento antes que Jesus desce e desse momento aqui. E a diferença, ela vem a partir de um entendimento do coração. Jesus, o mesmo povo que clamou, é o mesmo povo, presta atenção, o mesmo povo que clamou para Jesus na estrada, é o mesmo povo que clamou o crucifício. O mesmo povo que gritou, bendito o que vem em nome do Senhor, na descida da estrada, Hosana nas alturas, Roshaná, Roshaná, é o mesmo povo que, alguns momentos depois, gritou, crucifício. Crucifício. E a provocação que fica é que o povo que escolheu Barrabás, o clamor deles na entrada triunfal, não era um clamor de adoração, era um clamor circunstancial, era um clamor como um meio e não um fim, era um clamor de conveniência. Jesus, você está aqui, eu quero você agora, mas depois que você me der tudo o que eu quero, siga em frente, porque eu não te quero mais. Jesus conhecia o clamor e o coração das pessoas naquele lugar. Jesus sabia que as pessoas estavam clamando Ele por interesse e não por quem Ele era. Quantas vezes eu e você vamos nos deparar com situações que vão falar muito onde estão o nosso coração. Eu posso ser um pregador, mas se o meu coração não estiver aqui para adorar e fazer com que Jesus seja conhecido e adorado, estarei pecando. Estarei falhando. Jesus não deve ser um meio para nós. Jesus tem que ser o fim de todas as coisas. Ele tem que ser a razão de tudo isso. Porque enquanto eu e você não entender isso, ele não volta. Israel não entendeu isso. Mas o que isso envolve a gente com Israel? Qual que é a relação direta? A relação direta, igreja, é que quando Jesus morre na cruz, lá em Efésios 2 vai dizer que eu e você fomos aproximados pelo sangue de Jesus da comunidade de Israel. Agora, eu e você fazemos parte da família de Deus, porque eu e você temos os mesmos acessos que eles antigamente. E agora eu posso desfrutar da obra de Jesus. Só que a igreja acha que isso não tem nada a ver com a gente. E tem tudo a ver, sabe por quê? Porque Jesus só vai voltar, como a gente leu no texto aqui anterior, quando Israel clamar com o Espírito Santo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Israel não vai clamar pela volta de Jesus, e Jesus não vai voltar, eu posso te garantir isso. A Bíblia é muito clara. Jesus não volta enquanto a igreja não gerar ciúmes em Israel. E qual que é a única forma que nós vamos gerar ciúmes em Israel? Qual que é a única fórmula que existe que Jesus deixou? Ide
e fazei discípulos de todas as nações. Ide, pregai o evangelho. Enquanto o evangelho não for pregado a todas as nações, não virá o fim. Opa, abre em Mateus 24, por gentileza. 24, 14, por favor. Palavras de Jesus. Esse é uma das últimas palavras de Jesus dando discurso para os seus discípulos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Enquanto eu e você como igreja, nós não nos inclinarmos a pregarmos o evangelho e fazermos discípulos, isso não vai gerar avivamento na igreja. Não gerando avivamento na igreja, não gera avivamento em Israel. Mas Renan, por que tem que gerar um avivamento em Israel? De onde você tirou isso? Quando você lê em Zacarias 12, Jesus gosta dos profetas. Quando você lê em Zacarias 12, está escrito que o povo de Israel vai receber um espírito de súplica e de graça. E eles vão reconhecer aqueles a quem eles transpassaram. E eles vão se entregar. Então, o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Isso tem tudo a ver, porque enquanto eu e você como igreja, a gente não se mover em fazer discípulos para Jesus, em pregar sobre o amor de Jesus que pode tudo mudar, nunca viveremos um avivamento, nunca nós veremos as nações proclamando o nome de Jesus, nunca nós veremos Israel gritar no pior momento da sua história, porque Jesus revela que vai vir uma grande tribulação que nunca houve. Para pensar, minimamente, você que vê as notícias, você está vendo muita dor e sofrimento aí fora. Você vê na rua da tua casa assassinatos, você vê em todos os lugares muita dor, muito sofrimento, muita perseguição. Isso que nós estamos num país livre. Agora, deixa eu te falar, tem cristãos pregando o evangelho em países que ele não pode pregar o evangelho. E que estão sendo mortos, estão sendo decapitados. Porque eles entenderam que o segredo da grande comissão é que o evangelho chegue a todas as nações. O nosso lugar não é ficar aqui fechado. O nosso lugar não é buscar a nossa zona de conforto. O nosso lugar não é sermos um clube. O nosso lugar é pregar o evangelho até que ele venha. Porque só assim Israel reconhecerá que Jesus é Deus. Então não sejamos proclamadores. Não sejamos proclamadores da boca para fora. Eu sei que é desafiador porque eu já lutei contra a frieza. Eu já lutei contra a frieza, contra os meus pecados que me esfriavam muito e que esfriam a gente. Mas nós não podemos ser uma igreja fria, porque Jesus, ele se preocupa com alianças, é por isso que ele se preocupa com Israel. É por isso que ele chora por Israel, porque Jesus é um Deus de aliança. Ele é um Deus que ele se comove com as alianças feitas ao povo de Israel. E na maioria das vezes não se trata de Deus, porém se trata de nós mesmos, preocupados com os nossos próprios anseios, com os nossos próprios projetos. Quantas vezes nós buscamos a Deus como válvula de escape? E nós precisamos aceitar os processos, porque Jesus ele não quer te tirar da igreja, mesmo que o nosso coração esteja no lugar errado. Jesus, ele quer criar processos difíceis
para que a gente chegue à conclusão que esses processos difíceis nunca vão parar até que Ele venha. Nunca vai estar tudo bem 100% até que Jesus volte. Nós nunca sentiremos a paz que sentiremos quando Ele estiver aqui conosco, quando Ele assumir o controle da sua criação novamente, quando Ele reinar em Jerusalém, que é onde será a matriz do reino. Só assim nós veremos e teremos paz, verdadeiramente. Mas enquanto Ele não vier, Ele deixou um consolador. Enquanto Ele não voltar, Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele vai te colocar em processos difíceis. Ele vai te colocar em circunstâncias de relacionamento. Porque onde começam a dificuldade nos processos são nos relacionamentos. Para quem não conhece a nossa comunidade, a gente fala muito sobre relacionamentos de aliança. E a base da fidelidade de Deus sobre mim e sobre você são as alianças que Ele fez com Israel. A base da fidelidade do sangue de Jesus derramado na cruz é porque Ele é tão fiel às promessas dEle que Ele não rejeitou o seu povo. Por isso que Paulo escreve lá em Romanos 11. Então, Deus rejeitou o seu povo? Ele faz uma pergunta para a igreja. E aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Por quê? Porque Deus, não importa quantas vezes eu e você a gente vire as costas para Ele. Não importa. Ele vai manter as promessas. Mas você está perdendo uma excelente oportunidade de ter a sua vida transformada. Transformada no sangue de Jesus. Então eu pergunto aqui para vocês, onde está o nosso coração? Nas barganhas e favores? Ou na identidade de Jesus? Estamos envolvidos nos nossos projetos, responsabilidades, perdendo de vista a vida em comunhão, que é o principal. Fundamento da vida da igreja e Deus, que trará o avivamento para as nações e para Israel. O elemento principal da comunhão é nós entendermos quem somos em Cristo. E nós clamarmos por um batismo de compaixão pelo próximo. É impossível amar a Deus sem você amar o próximo. E por que a gente não ama o próximo? Porque a gente tem dificuldade da relação de Deus com as alianças dele. Deus fala: se você não ama o próximo, você não entende o meu amor por vocês. Porque Deus quer que a gente ame as piores pessoas para nós. Porque a gente se acha tão bom, que às vezes a gente se acha melhor que os outros. Mas Jesus quer te chamar para uma consciência de que tanto eu e você e todas as nações, e inclusive o judeu, somos pecadores e somos dignos da morte, somos dignos de condenação. Mas o Jesus da Bíblia tem uma boa notícia. O Jesus da Bíblia, Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar os seus caminhos. O Jesus da Bíblia, Ele quer que você tenha relacionamentos de aliança. Só que para você ter relacionamento de aliança, você primeiro precisa confessar quem Ele é. Porque senão você não vai conseguir. Você não vai perdoar. Você não vai caminhar. Enquanto você não entender quem Deus é, e que Deus tem uma família que existe antes de toda a criação, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nós não vamos entender a base dos relacionamentos de aliança. Enquanto nós não tivermos compaixão, porque o que falta para nós hoje é compaixão. Enquanto eu e você não tivermos dor e lágrimas pelo próximo, nós nunca vamos provar a redenção e a volta de Cristo Jesus. A volta de Cristo Jesus está acompanhada pelo poder do Espírito em nós. A volta de Cristo Jesus está acompanhada de unidade. A volta de Cristo Jesus está acompanhada de comunhão.
cada fundamento dos relacionamentos de aliança tem relação com o amor de Deus por Israel. A gente vai chegar agora ao fim. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos aqui, agora. Eu quero que você reflita comigo e clame a Deus no seu coração. Senhor, me dê um batismo de compaixão. Porque enquanto nós não tivermos esse acesso do Espírito em nós, nós estaremos esperando cada vez mais pela volta do nosso amado com o coração no lugar errado. Eu e você, nós temos pessoas nas nossas famílias, no nosso trabalho, na vizinhança, que se a gente parar para fazer igual Jesus, para prestar atenção, sai um pouco do celular, sai um pouco das distrações dos seus dias, e para olhar para o olho da pessoa como Jesus olhou para Jerusalém. Tenha compaixão nos seus olhos, porque aquela pessoa estará precisando de receber o Espírito Santo de Deus. O fundamento dos relacionamentos de aliança tem relação com o amor de Deus por Israel. Ainda que Jesus não foi reconhecido pelos seus, e eles não quiseram, Ele é fiel às promessas que Ele fez a Abraão, Isaque e Jacó, que são promessas eternas. A história de Israel é a nossa história. Guarda isso quando você voltar para a sua semana, para a sua casa. O que me fundamenta a amar a Deus acima de todas as coisas, o que me fundamenta a amar o próximo, é o plano de Deus. E Israel faz parte do plano de Deus. A história de Israel é a minha e a sua história. Nós fomos enxertados, nós fomos aproximados, nós somos concidadãos dos santos, nós somos parte da família de Deus, da nova aliança em Cristo, prometida a Israel, que hoje se estende a nós. O pecado é o responsável de nós não conseguirmos ter compaixão. O pecado nos afasta do que Deus ama. O pecado nos distancia de obedecer e falar não porque Deus odeia. O pecado é o que consome as nossas vidas. Sabe quando eu e você vamos começar a impactar as nações? É quando nós começarmos a ver o Espírito de Deus nos nossos relacionamentos aqui, na tua casa com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, no seu trabalho, na sua jornada, no ordinário. A nossa comunidade tem um DNA que a gente não está preocupado com o que você é aqui, porque aqui nesse espaço eu só estou te vendo distante, mas Deus te vê no dia a dia, e Ele quer te chamar para um renovo, uma transformação na sua natureza. Enquanto você não entender que tem coisas que Deus se importa e que Deus ama, e você começar a selecionar o que é importante para você, você vai estar sendo corrupto com a sua natureza e sendo corrupto com o Espírito de Deus. Mas Deus, Ele quer nos convidar para um batismo de compaixão nesse lugar. Ei, não se preocupa com quem está ao seu redor, quantas pessoas. Se preocupa agora com o que o Espírito Santo está impulsionando no teu coração. Ei, deixa eu desamarrar algo que está amarrado aí. Ei, o Espírito quer dar um batismo de compaixão para nós.
pecado, ele quer nos afastar de Deus, mas o Espírito Santo, ele é forte, poderoso. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ela fere o nosso ser. Eu te amo, meu irmão, minha irmã. Eu estou pregando isso. Estou pregando isso para você, porque Deus, Ele quer fazer da sua história uma história bonita em Cristo. E sabe o que é história bonita em Cristo? É você largar o seu status quo de top, o bom, e chegar talvez a morrer por Jesus. Isso é sucesso. Paulo era um dos homens mais importantes do Sinédrio. Paulo, ele viu Estevão morrer na frente dele. Mas sabe, quando ele conheceu Jesus, e ele entendeu que a coisa mais importante é o relacionamento, que a coisa mais importante é conhecer Jesus, não é o desfrutar dos poderes que Jesus tem, o mais importante é ser achado nele no último dia, e ele dizer: amigo, vem! Amigo, vem! Ei, Jesus está te chamando para um arrependimento, para uma mortificação. Você só vai ver frutos de Cristo assim que você morrer. Você morrer. Aceita. Jesus está te chamando para o luto da sua identidade, para você dizer como Paulo: já fui crucificado com Cristo, logo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o mais importante. E aí, uma vez você vivendo em Cristo, tudo muda. Muda a sua relação com seus filhos, muda a relação com seu marido, muda a sua relação com a sua esposa, muda a relação com os irmãos, porque Deus está preocupado com relacionamentos de aliança. Tudo muda. Eu e você precisamos de um batismo de compaixão.